Uma boa noite a todos. Outra vez vamos dar início aqui ao estudo do livro Energia dos Chakras. Hoje estaremos abordando o capítulo A Oração Existencial, o Pai Nosso. É o último capítulo desta obra. Vamos para o nosso comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. A passagem de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, que faz parte do livro Cartas Universais e o Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel. Separamos esse trecho. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Vamos aqui fazer alguns apontamentos para nos preparar para o estudo dessa noite. Como sempre de hábito, Emmanuel nos convida à reflexão. Por isso ele começa dizendo: se atingiste, caso tenhas atingido o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Com a expressão grandes experiências, Emmanuel dirige a nossa atenção, a nossa reflexão sobre a perspectiva infinita de trabalho espiritual que somos despertos pelo Evangelho do Cristo. Se já percebemos esse imenso caminho a ser trabalhado dentro de nós, ele aí nos diz: não te inquietes a incessante extensão do trabalho. Não fique ansioso em referência a isso. E em seguida nós vamos entendendo porque ele faz essa ponderação. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim da infância espiritual. Para nós, que temos na doutrina espírita as ferramentas do conhecimento dos reais objetivos da experiência encarnatória, dos trabalhos direcionados ao progresso e à evolução, que são infinitos. E além do mais, sabemos que na Terra, mundo de provas e expiações, há um vasto nível. Há grandes variações em termos de amadurecimento e de progresso dos espíritos que estão encarnados junto conosco. E tendo a exata consciência disso, devemos antecipadamente, como Emmanuel aqui coloca, estarmos preparados, habilitados aos choques dos relacionamentos humanos, aos choques do encontro de espíritos numa variedade de entendimento e de maturidade muito grandes. Se observarmos por essa perspectiva que Emmanuel nos propõe, tornar-se-á muito mais fácil sermos pacientes, calmos, equilibrados, sabendo que tudo isso é resultado da nova perspectiva de compreensão da vida que agora somos favorecidos pela doutrina espírita.
Bom, é com essa rápida introdução que nós iremos ver a conexão que há com o estudo dessa noite, que é a oração existencial, o Pai Nosso. A oração, em uma concepção profunda, existencial, é a movimentação das leis divinas e dos atributos do Espírito em sua própria consciência, pelo desenvolvimento das virtudes essenciais da vida. Aqui, logo no início, nós vamos tomando conhecimento do que seja essa oração existencial. Ela se refere à prática dessa adoração a Deus, que a oração é vista muito nessa perspectiva, mas essa caracterizada aqui na obra como existencial, ela está fincada, alicerçada na harmonia profunda com as leis divinas e dos atributos do Espírito que já tenhamos passado a cultivar em nós mesmos. É claro que ao longo de diversas experiências frustradas e do uso da oração ou da prece, sem os resultados práticos objetivados, muitos cristãos, sobretudo, se decepcionam, se frustram com o uso da prece. Mas aqui neste livro que estamos estudando, A Energia dos Chakras, o poder terapêutico da fé, da meditação e da oração, a oração aqui começa a ter uma perspectiva bem diferenciada. Voltando aqui ao texto quando diz: é a movimentação das leis divinas e dos atributos do Espírito em sua própria consciência pelo desenvolvimento das virtudes essenciais da vida. Como assim? A proposta nesse capítulo para a oração existencial, ela vai se estabelecendo como resultado do trabalho, do esforço de equilíbrio com as leis divinas, de termos resolvidos nossas questões de ordem conflitiva em relação a nosso passado existencial e, por outro lado, estarmos agora suficientemente conscientizados de trabalharmos como parceiros da espiritualidade na busca e no esforço da vivência da caridade, do amor ao próximo, aonde o trabalho do autoencontro, do autoamor, favorecido através da meditação, da fé e agora dessa compreensão nova sobre a oração, vão se dando de forma harmoniosa, equilibrada. Prossigamos. A oração entrega e a oração ação alcança estado evolutivo mais alto diante das experiências, pois se sente vinculado ao próprio movimento da vontade do Criador, docilmente convidado a se entregar à sua soberana vontade. Ora, para que isso se dê, é necessário, no trabalho de autoencontro, de autoamor, de equilíbrio com os propósitos das leis divinas em nossa vida, tenhamos de fato estabelecido um nível de parceria com a espiritualidade,
através da intuição, da inspiração, dos objetivos que não estarão mais fincados no egoísmo nem no orgulho, mas sim na abnegação, na renúncia, na humildade, na prática da caridade. Estando nesse foco de harmonia com as leis divinas, nos depararemos com situações e circunstâncias aonde o uso da prece por nós será o instrumento de parceria com a espiritualidade para a realização dos propósitos. Nesse estado de espírito, já não experimenta dúvidas, anseios e receios. A oração, a ação em sintonia com a vontade divina, torna o espírito lúcido, agente colaborador do universo. Então é claro que todo esse projeto que aqui nos é colocado da oração existencial tem como prerrogativa estarmos em um trabalho de harmonia com as leis divinas, de esforço, de melhoria dia a dia, de estabelecermos na confiança, na certeza do amparo espiritual, o êxito dos propósitos que venhamos a expor na prece ou na oração. Esse estágio começou pelo esforço do espírito imortal, que usou adequadamente o livre-arbítrio, imprimindo em si a vontade de superação. Ora, aqui é preciso estejamos bem certos do seguinte: a oração nossa, tal como Cristo propôs, tudo o que pedirdes em prece, acreditando, obtereis. Nessa expressão do Cristo estavam fincadas já o trabalho de equilíbrio e de harmonia com as leis divinas e o bom uso, o equilibrado uso do livre-arbítrio, da liberdade nossa, aonde passamos a atuar, pensar, agir em harmonia com os benfeitores espirituais. A manifestação da vontade nesse nível é realizada pela fé operante, que propicia ao espírito a expansão de suas potencialidades a partir da energia da oração existencial. Aqui eu quero lembrar as grandes dificuldades e frustrações da oração quando dentro de nós ainda está um nível de conflitos, de consciência atribulada por questões pessoais que não tenhamos resolvido e que faz com que, normalmente, nós peçamos em prece, queiramos algo, e lá dentro de nós, no nosso inconsciente, há algo dizendo que não vai acontecer, não vai se realizar. Porque, na verdade, as questões intricadas no nosso íntimo não estão resolvidas. Para que se dê a expressão dessa oração existencial, é preciso que isso já tenha sido resolvido. E é por isso que aqui é colocado nesse texto que separamos. A manifestação da vontade nesse nível é realizado pela fé operante, que propicia ao espírito a expansão de suas potencialidades a partir da energia da oração existencial.
Então, essa fé operante, ela se dá com subsídio no nível de harmonia, de amparo das leis divinas em nosso íntimo, que faculta a que no momento da oração nós tenhamos uma confiança e uma certeza tão absoluta do resultado que de fato ele irá ocorrer. A oração existencial é, portanto, o resultado do ato de orar, indo no âmago dos próprios atributos, permitindo-lhes sejam movimentados pela força onipresente das leis divinas, na consciência, superando os atavismos de reencarnações passadas. É essa a grande questão. Vamos analisar. O resultado do ato de orar indo no âmago, no mais íntimo dos próprios atributos, permitindo sejam movimentados pela força onipresente das leis divinas, na consciência. E o mais importante, superando os atavismos de reencarnações passadas. Como é isso? Os atavismos são o patrimônio hereditário, o patrimônio das heranças que trazemos do nosso passado encarnatório. Ele precisa já ter sido trabalhado, ressignificado, superado, para que ele não mine, não fragilize os impulsos da prece quando a realizamos. Então, de fato, estarmos sentindo a presença do amparo espiritual, pelo equilíbrio que buscamos vivenciar perante as leis divinas, fortalece e intensifica a nossa fé, a nossa convicção no momento da prece, que o resultado é aquele indicado pelo Cristo. Com a compreensão da oração existencial, a nossa entrega ao Pai se torna transformadora, porque começamos a orar com palavras articuladas ou não no templo infinito de nossa imortalidade. Então é preciso estarmos aproveitando bem o conhecimento da realidade do mundo espiritual, da aplicação e da existência das leis divinas. E isso nos é ofertado de forma abundante, por exemplo, na série de livros Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, dentre outros, aonde nós vamos mastigando, compreendendo nos detalhes como as leis divinas e os benfeitores espirituais trabalham em fatos, em acontecimentos na nossa vida e na vida dos outros. À medida que essa compreensão, esse entendimento da vida ganha estabilidade, vai abrindo para nós, nesse nível de perspectiva da imortalidade, a sensibilidade necessária para que
através da prece que viemos a realizar, o apoio e assistência espiritual estejam literalmente certas para nós. Jesus, ensinando a oração existencial do Pai Nosso, endereçou-nos um convite para orarmos sentindo os atributos de Deus na alma e a presença das suas leis em nossas consciências. Então, é preciso que, de uma vez por todas, nós já estejamos trabalhando profundamente em nosso íntimo a certeza do melhor, que é sempre visado, objetivado pelas leis divinas em relação a nós, em relação a toda a humanidade. É preciso que essa perspectiva do amparo da paternidade divina, de Deus querer o melhor para nós e para toda a humanidade, seja algo já trabalhado em nós de forma convicta, absolutamente certa. É nessa convicção dos propósitos do amor, da bondade e da misericórdia de Deus que estarão dando estrutura para que a oração existencial, de fato, se converta na realidade dos propósitos que tenhamos expressado na prece. Para, a partir daí, movimentar-nos na presença constante do amor, da justiça e da caridade, tomando no âmago do nosso mais profundo livre-arbítrio a firme decisão de seguirmos rumos felizes. Então, voltando aqui ao texto, quando diz, a partir daí movimentar-nos na presença constante do amor, da justiça e da caridade. A nossa vida pautada nessa base vai oferecer-nos a segurança dos propósitos apresentados na prece. Porque, voltando ao texto, estará no âmago, no mais profundo do nosso livre-arbítrio, a firme decisão de seguirmos rumos felizes. De fato, meus amigos, bem conhecido e estudado as leis divinas e os objetivos da felicidade e da perfeição aos quais somos todos destinados, isso bem estabelecido no nosso íntimo, vai dar às nossas preces, às nossas orações, um nível de convicção que antes nós não tínhamos. E que uma grande maioria de pessoas que ainda não se abriram ao entendimento da realidade da vida espiritual e das leis divinas não tem. E nas suas consciências, no seu íntimo, estão cercadas de conflitos, de questões não resolvidas, dessa vida e de vidas passadas. E nesse amaranhado de atritos, de fato, saber querer na prece torna-se quase impossível. A pessoa diz que quer uma coisa, dentro dela quer outra coisa. A pessoa diz que quer algo, dentro dela algo diz assim, mas você não merece. Não vai acontecer. Então, esses estados íntimos de desacertos
e de conflitos é o resultado da falta da aquisição de maturidade perante as leis divinas e como elas atuam, perante as próprias questões íntimas de auto-amor, de auto-encontro, que ainda não tenhamos trabalhado suficientemente. Para coadjuvar, para sermos auxiliares da vontade do Pai, de forma consciente, somos convidados a desenvolver a tríade: livre-arbítrio, vontade e fé. Na oração do Pai Nosso, podemos notar o funcionamento dessa tríade. Esse é o último slide que vamos analisar nessa noite. Esse tema ainda será concluído na próxima semana, mas aqui todos os comentários que tivemos foram uma preparação para a análise que irá ser feita dessa oração existencial fincada no Pai Nosso. Então, para que isso se dê, somos convidados a desenvolver esses três aspectos: livre-arbítrio em harmonia com as leis divinas, vontade e fé. E na oração do Pai Nosso nós iremos ver como esses três fatores estarão se mostrando sempre presentes. Bom, agradecemos a todos que nos acompanharam nesse estudo. Se possível, compartilhem essas informações. Esse vídeo depois estará disponibilizado no nosso canal no YouTube. Até o próximo estudo. Uma boa noite a todos.